Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Papo de Sócio. Terça-feira hoje, dia 8 de abril, e podemos dizer que estamos em crise. O mercado está ensaiando, ou melhor, já está praticamente em crise. São mercados globais. A gente vê aí, por exemplo, hoje ensaiou até uma recuperação, mas o S&P fechou em menos 1,68, Nasdaq menos 2,15, Dow Jones menos 8,4 e aqui o Ibovespa fechando em menos 1,34, todas negativas, apesar de abrir positiva. E o movimento está muito relacionado às tarifas do Trump, né? Uma reprecificação mundial em commodities e em diversos setores graças à tarifa. E aí a gente vê, por exemplo, China sofrendo muito com isso. E isso acaba impactando a gente aqui, porque o Brasil é bem dependente da China, né? Para quem não sabe. E a gente vê commodities, por exemplo, caindo muito, como o Brent e o minério de ferro. Hoje o Brent voltou a cair, então fechou aqui a menos 3,77 num preço de 61,78, né? Um patamar que não atingia há muito tempo. Isso acabou arrastando uma bolsa de commodities como a nossa também. Vocês podem ver ativos como Vale, que caiu aproximadamente 5%, 5,5% hoje, mínima do ano, e também Petrobras, 3,5% caiu. Então, pelo menos lá no clube, o pessoal que está por lá já sabe que não é o momento nem de se posicionar. E hoje eu vim trazer um convidado que é o sócio da Investify, embaixador também da Investify, para falar um pouquinho. É um cara que viveu bastante algumas crises, algumas coisas, e ele vai dar algumas percepções, histórias de mercado para a gente, que é o TG. Deixa eu ver se ele já está por aqui. TG. Deixa eu chamar ele aqui. Ele entra. Uma coisa muito importante, a volatilidade está extremamente alta. Isso faz com que os preços subam, ande muito e desça muito também. Então, vai para os dois lados. TG já apareceu, o pessoal falando TG. Pessoal, eu não perguntei, mas o meu áudio tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Aparentemente sim, né? Camila tá aí, boa tarde, Nildo, boa tarde, Ademilson. Enquanto o TG chega aí. Então, beleza, pessoal. Beleza, tá bom, tudo certo. Então, essa volatilidade muito alta faz com que os preços andem rápido para um lado e para o outro. A gente pode ter visto ontem isso. Então, se posicionar até mesmo na ponta vendida é complicado. Ontem, por exemplo, quem estava vendido tomou 5.000 pontos na cara. Porque saiu uma notícia falsa nos Estados Unidos, é isso mesmo, a notícia falsa nos Estados Unidos, que os Estados Unidos ia interromper as tarifas por 90 dias, e isso fez com que os preços subissem, por exemplo, o Ibovespa futuro subiu 5.000 pontos, e depois, óbvio, retornou tudo, né? O TG já está carregando aí, acho que ele está com a internet da OIBR3, que não carrega. Vamos ver se vai essa internet aí, é complicado. A internet do Vitor Branco, para quem conhece. E depois de 5.000 pontos voltou tudo, é verdade. Aí voltou tudo. E hoje a gente teve até um movimento, cara, parecia que ia ser um alívio. E aí, final do dia, desandou tudo novamente, né? Principalmente com a força do Brent caindo 3%. TG acho que deu ruim. Deixa eu ver aqui mais uma vez se o TG volta. Chama ele novamente. TG. Bora, TG. Precisa de um Starlink aí, né, nessa tua fazenda. Agora vai. E Boa. aí? Acho que só tem que mudar a câmera. Eita, cara. Calma, Que mano. vai aparecer aqui. Calma, mano. Ó, aqui, ó. Calma, mano. Meu celular é que Boa. nem eu, é velho também, cara. Salve. Boa, salve. E aí? E aí, tá tudo tranquilo aí? Tá posicionado? Tá sofrendo? Como é que tá? Ó, eu tenho uma posição de Petro, assim, que eu carrego já faz tempo.
eu tava lançado nela bem dentro do dinheiro, por uma coincidência incrível, assim, eu tava meio rolando. Mas era só proteção mesmo, nada, é só pra. Era meio, era para isso aí mesmo, era meio alarme anti-giromba mesmo. E daí, nessas horas, funciona, né? Boa. O É pessoal tá isso. pedindo para botar a câmera anterior porque ficou ruim agora, tá dizendo aí no chat. Aí, Ainda. aí, aí, aí eu não posso dizer nada. Ó, pô, até fiz a barba, passei perfume, tomei banho, botei bonezinho. Porra, mais do que isso, velho. Só, só, só vou ter que apelar para o Dr. Vilela para fazer alguma Não, coisa. ela, mas aí toma cuidado que, pô, eu não sei, né? De É repente o você Vilela, consegue. não é o Tomé, velho. É o Vilela, não é o Tomé. Calma, é um de Então, cada vez. ela, né, sabe? Cara, eu te chamei aqui, tu é um cara antigo de mercado e eu quero que tu conte algumas histórias da Investify e, óbvio, histórias de mercado. Vamos Cara, lá. quais foram as crises que tu participou? Além da Ó, crise de 1929. além da de 29, eu lembro, assim, a do subprime é mais viva, assim, né? Eu tava, vamos dizer assim, eu tava com o computador aberto, eu tava era numa, quer dizer, a crise já veio o ano inteiro, né? O mercado já vinha despencando, mas em outubro de 2008, se não me engano, 2008, 2009, né? Que foi, acho que é 2008, eu tava numa semana da imersão da Leandro Stormer. Eu tava tendo aula com o Leandro, com o Stormer ali em São Paulo, presencial, era uma semana que tinha 3 palestras de manhã, 3 palestras à tarde, e era um bando de maluco lá com os laptops abertos, todo mundo ali, né, acho que nem tinha, o Profit acho que nem era linkado com corretora naquela época ainda, não tinha, não tinha essa facilidade que tem hoje, mas a gente viu ao vivo, a gente viu o negócio, viu a girombada assim, todo mundo assim, não, que nem a gente fica aqui nos encontros, olha, tá caindo tanto, olha, ó, petróleo, a Petro, a Vale. E naquela época, eu não lembro se já era assim, mas naquela época as opções eram de dois em dois, os strikes tinha Petro 3 e Petro 4, Vale 3 e Vale 5, e era normalmente os strikes pares. Vamos supor, 32, 34, 36, 38 era da Petro 4. E os strikes ímpares, 31, 33, 35, 37, era da Petro 3. Né? Caramba, que confuso. É. E era só, tipo, acho que, se não me, eu posso estar enganado, né, pela memória, mas o vencimento era a cada 2 meses. Isso, mas até pouco tempo atrás eu acho que era assim. Eu Isso, não. agora que começou semanal, agora que É, começou a ter strike de 50 em 50 centavos, assim, né? Agora que a gente consegue mandar ordem pelo Profit, né? Assim, isso daí é uma. isso, as opções mensais, tem pouco tempo, eu não lembro quanto. Às vezes parece até uma fantasia da minha cabeça que realmente as opções eram Era bimestrais. bimestral, é isso. E mais, a única coisa que está igual é que nesses dias de crise o profit trava. Aliás, tudo trava. Né, o home broker do Itaú travava. Enfim, não tem jeito. Era a ligação travava. Não tem. É bem isso. Não, é por isso que é importante não depender muito da tecnologia. Nessas horas, que nem diz aí o Egler, o João mesmo, cara, zera essa merda e sai correndo, porque na hora que você precisa, nem o home broker. Eu já vi cara mandar ordem, eu peguei de mandar uma ordem, acho que na época eu operava no Itaú ainda, puta, 2000 e o cacete. Eu mandava a ordem demorou uns 18 minutos para ser enviada. 18 minutos. Imagina você zerar alguma posição que demora de 20 minutos para você mandar uma ordem. Quer dizer, hoje não é mais 20, mas hoje é 5. Só que o mercado é bem mais rápido. Naquela época não tinha tanto HFT, assim, enfim. É isso aí, o Profit trava hoje, mas sempre travou. É uma coisa, assim, na verdade, o que parece é que a Bolsa não dá conta. Quer dizer, nada dá conta para um extremo. Né? Eu sempre faço essa piada. A gente está Em- vendo aí de 50 a 3 dias, né, cara? Isso não acontece desde o Covid. é. Então, tem muita gente que não viveu isso, né? Enfim. E Eu sempre brinco que, por exemplo, o pessoal desce para Ubatuba no final do ano. Ubatuba tem, sei lá, 300, 400 mil habitantes. Desce 2 milhões de pessoas lá. Não tem água para todo mundo, não tem energia para todo mundo, não tem pãozinho para todo mundo, não tem água para todo mundo beber. Entendeu? Então, assim, os sistemas, aquela história do Taleb lá, os sistemas são feitos pela média. A hora que dá uma girombada dessa aí,
o próprio sistema da B3 não dá conta de Não, aguentar a quantidade de ordem, de HF, que nem o João fala lá, é briga de HFT. Vai ficar você com estilingue lá no meio, que nem o Egler falou antes, você vai ficar lá de canivetinho no meio de nego jogando bomba, meu. Vaza. se posicionar agora é você entrar no meio da guerra, é você pedir para ir para a guerra e não saber nem portar uma arma, né? Tipo, É o que eu falei, ontem eu fui olhar lá as opções de Petro, só dar aquela olhadinha no final, eu falei, não, tira a mão, né? Senta em cima da mão, não gira. Mas eu fui olhar as opções, pô, tinha a opção aqui que o Bid West que estava com 90 e tantos por cento de vol. Não dá para fazer nada, né? Você não vai conseguir vender essa vol, você não vai conseguir comprar essa vol. E se comprar, que nem o Egler falou, você vai comprar e a opção tem que subir, a ação tem que subir 5% para você ficar no 0 a 0 só por conta da perda de vol. Então é complicado mesmo operar. e é difícil até tu acertar o direcional, né? Eu tava falando aqui antes de tu entrar que, por exemplo, ontem quem estava vendido se estrepou com a notícia falsa. Então, a gente está aqui, está operando. E aí, de repente, sai uma notícia lá nos Estados Unidos, cara, Profit travou, não há stop que segure, não há tecnologia que segure, porque tudo vai travar. O teu stop vai pular, tu corre o risco do teu HB travar. Então, tipo, não tem muito o que fazer, não tem nada o que fazer, na verdade. E se tu ficar, por exemplo, se posicionado de hoje para amanhã, a China só abre de madrugada. Então, não sabe, você não sabe o que eles vão fazer por lá. Esquece isso, amanhã, a hora que abrir para o bem ou para o mal, a gente, grande filósofo Vitor Branco. Para quem está na Investify, conhece bem essa frase lendária do Vitor Branco. Virou Esquece figurinha. mais claro para o bem para o mal. Se nem amanhã está ficando claro, então não faz nada, espera. É isso aí. É isso aí. Ontem eu vi, acho que o Jair postou, né, na hora da vol ali, o Jair colocou lá assim, cara, gráfico de 5 minutos tá com gap. Sim. Não, que isso, velho? Que Não, isso? Que isso? o, Malucaço. o que eu ia perguntar, tu falou que participou dessa crise de 2008. É Por a que eu quanto lembro tempo mais vivo, né? foi uma situação parecida? Assim, eu não participei, eu não vivi, eu queria saber se foi uma situação parecida e quanto tempo mais ou menos demorou até as coisas entrarem no normal, assim, vai. Ah, aquela história do tudo que desce rápido tende a subir rápido, né? Até a história da recuperação em V, recuperação em W. Pô, vamos dizer assim, se não tiver uma distorção muito grande em algum fundamento macro aí, assim como foi o Covid, cada fundada dessa é uma oportunidade, mas você também não vai ficar na frente do trem, né? Tem que ter um sinal, tem que ter alguma coisa. A coisa é bem diferente, porque cada situação vem de uma consequência. Vamos dizer assim, eu tenho o cisne negro, que foi mais ou menos o Covid. Pô, mas o Covid já veio vindo também. O 2008, eu lembro que já começou a dar já vinha ferrando, e daí aqui segurou. E daí chegou uma hora que aqui descambou. Acho que aqui descambou foi em agosto. Lá fora já tinha descambado em fevereiro, né? É que nem a história do 2001 lá também, lá dos aviões lá na torre. Eu lembro o pessoal falando que em 2001 as ações das companhias já vinham despencando desde fevereiro, e daí chegou em agosto, lá em setembro, que teve o 11 de setembro lá, daí foi aquele desespero, né? Foi aquela também, que não chegou a ser um cisne negro, mas foi uma pancada para baixo ali que não tem stop, não tem nada, né? E aquele 2008 foi uma maluquice, porque foi uma coisa muito direta do sistema financeiro, né? Agora é uma briga macroeconômica, lá não, lá foi na boca do caixa, né? Tem lá no Too Big to Fall, do feio lá do filme, o cara da GE liga pro secretário lá o ministro da Fazenda americano e fala, cara, secou, não estou conseguindo rolar minha dívida aqui. Daí o cara, a GE, que não tem nada a ver com o sistema financeiro, vamos dizer assim, né? Não diretamente. Daí fica essa história, quebrou o Lehman, não, se quebrou o Lehman, vamos salvar o outro. Fica todo mundo meio, a história de arrumar o trem com o trem andando, né? Foi bem maluco aquele negócio lá. E como a gente, que nem, acho que o Roxo que falava, que a próxima crise vai ser quando o último cara que estava vivo em 1929 morrer, porque a gente perde a memória. Então, quando perde a memória, a gente acaba tendendo a repetir o erro. Mas é isso. Eu conversei bastante com o Zé Júnior lá no encontro, tal, sobre isso.
Eu acho que o Trump está fazendo o que ele falou que ia fazer. Ele ia secar. Assim como o Obama imprimiu dinheiro para caramba, os caras inflacionários, os ativos de risco subiram com a gasolina da impressorinha ali, o Trump está tendo forçado, entre aspas, ou está querendo fazer o contrário. Ele quer parar de pagar juros, ele quer diminuir, tirar a gasolina aí da fogueira. Só que isso não se faz sem ter uma recessãozinha. E eu conversei com o Zé falou assim, mas acho que parece que ele está perdendo a mão, ou ele não imaginou essa reação. Mas eu ainda acho, apesar do Egger queimar o boné, eu ainda acho que o cara está fazendo exatamente o que ele falou que ia fazer, exatamente do jeito que ele falou que ia fazer. E agora, como ele está no começo de mandato, dá para ele queimar um pouquinho o filme, né? Se ele fosse fazer isso daqui 2 anos, ele talvez não conseguisse. Essa é só uma opinião, é o meu pitaco. Cara, não, é interessante. Pô, mandou muito bem. Bem legal essa visão. Eu tava conversando com o Zé também, e o que eu fiquei mais preocupado é que ele falou assim, cara, nenhum dado que sair agora, então a gente vai ter, por exemplo, CPI essa semana, né, quinta-feira, cara, nenhum dado que vai sair agora vai fazer sentido. É tudo retrovisor. Pode ser tudo. Já daqui a um mês, 2 meses talvez, provavelmente que vai ser que vale Vai começar a aparecer isso. porque tá tudo para trás realmente Isso. e agora são completamente diferentes, né? Então o petróleo saiu de 70 para 60, né? Então é muita coisa aí, tá tudo reprecificado. Eu fiquei bem preocupado com essa afirmação dele. E daí fica todo mundo chutando, né? Daí fica todo mundo, que nem previsão de inflação pro final do ano, quanto que vai estar o Ibovespa no final do ano, tudo chute, vira tudo chute. Virou isso. A melhor coisa agora é esperar o mercado se acalmar, essa volatilidade principalmente baixar, né? E os É isso preços aí. se estabilizarem. Porque você vai Mas fazer o que com essa vol? Vai comprar vol? Vai vender vol? Você vai vender fundo. Vai fazer o quê? Tem que espere e ver. Se acalme o operador. notícia. Eu Eu tô lembro, falando com o João ontem a ele, cara, confesso que hoje eu afinei de operar. Ontem foi pau. vulgo mariquei. Hoje eu mariquei. Exatamente, às vezes a gente tem que ser marica. Não, tem que ser. Cara, eu queria. Muito legal a tua perspectiva aí, tua história de mercado, essa visão que tu trouxe aí do momento. Mas eu queria agora passar um pouco para Investify. E agora você já foi condecorado com Investify, Comendado. Comendador. como Tá certo. comendador da Banca de José dos Campos. É isso aí. Cara, eu queria saber, tu tá há quase um ano na Investify, né? Isso. Qual a primeira coisa que você lembra assim que te impactou na Investify? O onboard com o Lindoso. Não, eu gosto muito do Lindoso, cara. Eu gosto muito. O onboard com o Lindoso estava eu, Foi. você e o O Lindoso e mais um cara, né? Que o cara acho que até já saiu já. eu não Mas lembro. foi o primeiro que eu falei, rapaz, você eu já conhecia, né? A gente Uhum. já conhecia, mas o Lindoso foi uma grata surpresa, vamos dizer assim. Ele Cara, é bronqueado. Eu quero fazer um depoimento público. Ele acha que fui eu que falei para os outros que ele tinha 50 anos de mercado, que todo mundo fala com ele como se fosse um velho de 60. Eu juro que eu nunca falei nada nem perto disso, tá ligado? Como eu falo assim, eu sempre soube que ele era um molecão, eu sempre soube que era molecão assim, né? Modo de dizer, que era um cara mais jovem, assim. E eu gosto muito de conversar. Fiquei um maior tempo conversando com ele lá no encontro. Para mim é assim como sim, com o João, né? Cada 5 minutos de conversa, o QI sobe uns 2 ou 3, senão você não acompanha, você não consegue, exato. né? E tu se prestar atenção, tu fica para trás. Para quem não conhece o Lindoso, ele é um sócio da Investify, é uma figura muito engraçada assim, em certos termos, porque ele é bem Sabe muito. e cara, ele entende muito assim, principalmente de commodities. O João fala, o cara entende mais de commodities que ele. Ele vive falando lá de mercado australiano, de operar na Noruega, na Ucrânia. E aí, quem não sabe, a gente tem um encontro, né, físico, a gente teve agora no sábado, que foi a inauguração da embaixada em São Paulo. Ele estava lá e teve um momento até que eu perguntei para ele, tá, e aí, como é que vai ser essa história do Banco Master? Ele falou, não sei. A gente falou, cara, a gente não aceita essa resposta. Tu fez o scout, tu tem que saber. É, Faz os tá, assim. cálculos,
É uma figura. Não, eu lembro só, eu lembro uma vez na época lá do furacão da Austrália, que vocês estavam vendo aí, ele me ligou, não, a gente falou no privado assim, TG, você sabe alguém que entende de meteorologia nas costas da Austrália? 2 horas da manhã, assim, eu falei, caralho, mano do céu. Né, que a gente conversa muito de madrugada, né, os zumbi traders lá, né? Normalmente Aham. o pessoal da insônia conversa. Mas eu já, como eu falei, eu já acompanhava o Egler fazia um tempo, né? Eu gostava do jeito que ele falava as coisas, e mais por formalizar, porque eu já, tipo, desde que começou a ter mais liquidez em opção, eu já tinha essa ideia de comprar opção muito dentro do dinheiro para usar como se fosse o stop, ó, é o dinheiro que eu tô pondo, e ficar lançando as mais. Só que era mensal, né? Então era mais complicado. Mas eu já tinha essa ideia, e o Egler, tipo, formalizou isso. Ele não, o que eu fazia meio na intuição, falou, não, cara, eu tenho uma fórmula, eu tenho um método, eu tenho um negócio que eu já faço assim. E outra é valor, né? É questão de valor, de ser um cara correto, de ajudar os outros tal. E quando a gente é correto, a gente acaba se cercando de nego bom, né? Tem Sim, muito cara fera, né, meu? Pô, você vê a turma aí toda, o Silveira, o Richter, o Vitão, o João, agora o Fernando, o Hack, o Jean. Ó, o Fernando, o Hack, o Jean, o Lucas, pô, o Jair, todos fizeram a mentoria comigo. O M8, uhul, M8. Então, assim, isso te puxa, né? Não tem mais enrolar, não tem mais conversinha. Ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, fica quieto, escuta e pergunta para quem sabe. Né, assim, é bem isso. Eu não vou ficar discutindo o que, que é bom para que a gente você brincou, vamos falar sobre a crise da Ásia. Eu, o João e o Murilo falando sobre a crise da Ásia. Eu vou ficar quieto ouvindo, né, velho? É isso, não é isso? É isso. Não, eu lembro, cara, também só contar uma história. O primeiro curso de análise técnica que eu fiz com um cara que era um cursinho de análise, no sábado e no domingo. Um era análise técnica, era análise fundamentalista, e era um cara de São Paulo que vendia um software lá de múltiplo, que calculava automaticamente o múltiplo dos ativos lá. Só que era um cara, gestor, figuraça lá, e foi dar um curso de análise técnica. E ele contou a história que, que agora tá, nossa, essa história é totalmente, tá no contexto, que foi o de um poço de petróleo da Petrobras, na época que o japonês era o presidente lá da Petrobras, o Shigeaki Ueki, era ministro da Minas e Energia, o presidente da Petrobras da época do Ernesto Geisel, pra você ter uma ideia, ou do Figueiredo, é. 1970 e pouco. E eles estavam nessa parada aí, não, vamos furar o poço, é o maior poço que nós vamos ter, que não sei o quê, tal, e vai ser. E diz que o cara se entupiu de termo de Petrobras, nem lembro se tinha opção na época, mas ele contando a história, que ele se entupiu de termo. Daí ele falou assim: tava eu lá tomando um esquinho, hobby, domingão à noite, aparece no Fantástico aquele lazarento daquele japonês com um copo d'água na mão falando não tinha petróleo, só tinha água no poço. Que diz que no dia, na segunda-feira, tinha fila na porta da corretora de nego para zerar a posição, porque estava todo mundo entupido de Petrobras por conta do poço do petróleo que ia ter lá. E os caras tomaram uma chamada de margem monstra, que também foi da época que metade da galera saiu fora do jogo por conta da água que ele lembra do japonês com o copo d'água na mão no Fantástico domingo à noite. Que era isso. Então tem muito a ver com o contexto atual. Ah, mas a margem, a margem, a margem, a margem, só que troca o copo d'água pelo IBAMA que dá na mesma. É mais ou menos isso, era só para lembrar. Essa é uma ótima história. O Juninho falou aqui, só na Investify que se opera furacão, atestado do médico. É verdade. A gente É tá isso. Discurso de presidente americano, discurso do presidente americano, atestado médico, furacão na Austrália. É Cara, mas isso aí. isso é diferencial, né? A gente tá na linha de frente aí, sempre atento ao que pode acontecer e não deixar a galera se prejudicar, né? Eu queria te perguntar, na verdade, também, o que que. Eu sei, pô, o primeiro impacto aí foi o lindoso, mas Só uma piada. eu sei que tu teve em outras comunidades também, né? Qual foi o que tu viu assim que, cara, esse lugar tem algo diferente, tem algo especial? Ambiente, ferramentas. Eu sou um cara quant, eu sempre, como eu falei assim, o OpLab aí, eu já mexia no OpLab antes do OpLab existir, vamos dizer assim,
né? Eu já tinha uma planilha de opção que calculava a vol em tempo real, entre aspas, né? De bid, de ask, eu tinha isso. Calculava taxa automática, calculava, é, enfim. Eu sempre gostei de operar distorção, que nem o João, não com a mesma maestria, nem com a mesma máquina, assim, com a mesma tecnologia, mas eu sempre gostei de ser mais quant. Então, quando eu fazia análise técnica, quando eu uso análise técnica, eu sempre calculo o lote, aquela história assim, afastou muito da média, quanto que é muito, né? Olha, caiu muito rápido, quanto que é muito. Então, eu sempre tentava quantificar esses movimentos. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, agora o Ibovespa, com a queda que está tendo, 3, 4 dias de queda dessa aí, não está com cara de fazer fundo, não tem volume de fundo, não tem, aparentemente, não tem aquele clímax de venda. Então, para mim, se eu fosse dar um chute agora, eu falo assim, tá com cara de que vai continuar caindo. Não Sim, sei se em linha reta, mas está com cara de que vai continuar caindo. Aumentou o volume na queda. Ontem, anteontem foi uns volumes grandes, hoje teve um volume um pouco menor no Bovespa, mas nada que indique que vai com cara de reversão, nada. Então, assim, eu gosto de operar nesse sentido. Falar, deixa eu ver, subiu pra caramba, teve um volume monstro ali, pode ser um topo, pode ser um fundo. Então, sempre tentei quantificar. Então, nesse quesito, o Sonar, o MaxPen, as ferramentas aí são sensacionais. Sabendo usar, para quem sabe usar, hoje mesmo, o, o, o Vitão estava falando lá, o YouTube, apesar de tudo aí, deu uma segurada tal. Eu fui direto no Sonar olhar, o Sonar para o próximo pro vencimento desse, semana que vem, tá comprado pra caramba em YouTube, de YouTube, tá comprado. Então, assim, vamos ver amanhã se permanece, mas, entendeu? Acaba sendo uma segurança pra gente, assim, que gosta. Acaba sendo você usar você tem uma ferramenta. Antes você estava fazendo fogueira com a mão, agora já te deram uma machadinha, uma caixa de fósforo, entendeu? Isso, e a outra é o ambiente. A outra é você ter um monte de gente. Então, assim, você gosta de operar mico? Cara, vai ter nego operando lá as coinhas, né, Zé Edir? Tem lá as coinhas da vida, lá as cognas, as eu casas Bahia. sabe. Né? Tá. Sempre tem. E, meu, tem a turma do só Petro Vale, tem a turma da opção, tem a turma. Então, num ambiente desse, não tem como, cara. É só se você não quiser. Você só não aprende se não quiser, você só não fica ligado se não quiser, você só não acompanha se não quiser. Como eu falei assim, eu não sou muito de ficar escrevendo, eu não sou muito de ficar postando boleta, eu não gosto, não é meu jeito. Agora, dos encontros eu participo, eu gosto de falar pra caramba, né? Então eu fiz chat em corretora, chat de abertura, análise técnica, chat de fechamento. Então eu falo bastante, eu falo pra caralho. Agora, para Então, escrever. que tu se tornou embaixador daí de São Paulo, é um dos, o Vilela também é mais um, que é um cara que É tá isso sempre aí, presente, gosta pra é isso caramba, um aí. cara muito fino, né? Quando eu cheguei lá, sábado, estavam os dois lá já preparando a mesa, me adiantou bastante, que botaram a gente na mesa errada, mas aí Foi. fez com situação, os embaixadores também têm para isso, para ajudar a gente aí, nesses Nossa, projetos. vai. Que nem disse o Diego lá na reunião, se é para reunir para tomar cerveja, por favor, pode contar comigo, tamo dentro sim. Ainda mais presencial, ainda mais na presença, eu gosto muito. Eu gosto muito ali de bater nas costas, dar um abraço, conversar, fumar um charuto junto, né, Dom Fernando, né Murilão? Nós lá, a turma do charuto lá, ficou show a foto. Já a turma do charuto, Teta É isso. Burner, na live. Não, já tinha táxi na porta, hein? Já tinha o carreto na porta ali. O pessoal tava Maria, fumaça danada, uma charutada lá, meu amigo. E Não teve parou. briga, teve mulher brigando, teve mulher caindo, foi um show, um zoológico de E tudo. emoção. Dentro do nosso ambiente tava tudo tranquilo, tudo Não, ali controlado. tava tudo certo, ali tava show, Teve ali gente só tava na copa show. dando, Foi. sabe, dando palestra 1h20 da manhã. Mano, aula de vol 1h23. E quem João teve Alves. protegido hoje, eu acho, né? Quem Foi. participou daquela ao vivo está protegido. Foi, cara, foi sim. Não, eu falo assim, como tem muita gente, né, como em todo lugar, tem muita gente assim que ainda é meio perdido, né, no sentido de não conhece a gente ainda, ou tá chegando agora, faz parte e tal, mas, a hora chegou, eu fiquei uma meia hora conversando com o Zé Júnior, com o Silveira,
Cara, é assim, para mim, pelo menos, eu sinto o meu QI aumentando conversando com os caras, né? Porque eu também, pô, sou burro pra cacete. Mas, né, assim, a gente vai conversando, você vai pegando coisa, você vai formalizando coisa que você tinha de intuição, as coisas vão se formalizando. Seria essa Você né? formaliza e outras não se aprende. A maioria se aprende. Não, e A tem maior muito parte. cara bom. De novo, uma das grandes qualidades do Egler é conseguir juntar esse bando de maluco bom pra caramba, de cabeça de tudo, cada um numa área, né? Você vê mesmo o Rodrigão, cara, pô, o Rodrigão fala de tudo, cara. Né? Assim, Isso. é impressionante, assim, como ele junta uma coisa com a outra, né? Eu brinco com o Zé Júnior também, aquela calma dele, negócio de girombano, falou assim, não, isso aí a gente já estava preparado nos nossos modelos, a gente já tinha falado isso desde agosto, que a gente estava esperando que chegasse nesse, não esperava que chegasse tão rápido, mas, meu, o negócio desabando 8% e o cara ali explicando com a maior calma, que aquilo ele já estava esperando, inclusive ele tinha diminuído a posição naquilo. Meu, É, para assim, o José Júnior você tem que estar bem trajado, né? não, é o bonde do fraque, é o bonde do fraque. Para chegar perto dele tem que estar, no mínimo, com uma Que roupinha isso? social. Professor é outro nível, professor é outro nível. Né? O Silveira também, assim, a outra coisa que eu fico admirado com a turma aí é a didática, assim, a capacidade de explicar coisas que não são tão simples de uma maneira simples e direta, né? Assim, então você pega lá o Silveira explicando os relatórios lá, puta, é uma página, 2 páginas, o cara destrinchando um balanço lá, destrinchando um resultado em 1 página e meia, sabe? Se o cara pega um relatório de 220 páginas e transforma em 1 página e meia. Sim, O Vitor mesmo, assim, pô, é uma coisa que não é tão simples você enfiar na cabeça dos caras de análise técnica, que a análise técnica não é como os caras acham, não é horóscopo, né? Não é adivinhação, e o cara vai lá, cria um método, olha, 5 minutos é isso, 60 minutos é isso, semanal é isso. Não, peraí, deixa eu abrir o semanal primeiro, tá, beleza, vi a floresta, agora vamos lá na árvore para ver qual é. É demais, né? É uma didática muito, não é tão simples, é muito tempo de tela de todo mundo, né? E a sim, outra, os colaboradores, a quantidade de contribuidor, de gente falando. E a outra é engraçado, assim, toda vez que alguém fala alguma coisa não tão certa, na certeza, assim, né? Eu já vem alguém falando, não, não é isso não, peraí, não, não faz isso. E a outra é o zero essa merda. Não, 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 sai, vaza, 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 tá errado, deu errado, deu merda, deu merda, vaza, vaza. Isso é muito importante. O ambiente é muito importante. né? O famoso, antes de inventar a moda, pergunte aqui, a figurinha do Ego. Pessoal, para quem Exato. não acompanha a Investify, né, eu convido vocês a entrarem aí, se inscreverem na imersão Investify, o link está na bio, tá? E quem tá assistindo pelo YouTube depois vai estar na descrição. Vai ser uma semana para você entrar nesse universo, experimentar ferramentas, vai ter chat aberto lá, a gente vai estar comentando a semana do mercado lá, os contribuidores, alguns personagens como o TG aí, vai ter a gente vai chamar uns caras lá. Vamos ver se bota o Daniel lá também para falar umas coisas bem doidas lá, o pessoal ficar doido. Eu me proponho a fazer uma entrevista com o Lindoso, assim, conversando e eu consigo. Você, você acha que você consegue essa tarefa? Vai ser difícil, cara. Consigo. Só bem direcionado eu consigo. Eu gosto muito. Sou fã do Lindoso. Não, ele é fora de série, cara. Fora de E, série, fora de série. e aí, para quem quiser também ter as ferramentas, vai ter o grupo aberto, vão ter aulas também. Então, vai ter aula como José Júnior, por exemplo. Para você assistir essa aula, convido você a vestir um blazer, uma Um roupa. fraque. Aula sobre macroeconomia com José Júnior, sobre fluxo com o João, aula de opções com o Egler, aula de gráficos com o Vitor. Vai ter também coisas sobre o mercado americano, apesar que nesse momento está bem difícil, né? Mas se você achar que é uma oportunidade para o futuro, você tem que estar preparado. Então você vai ser uma aula para você se preparar, para você que nunca entrou no mercado americano, por exemplo, você vai entender com o Jean, que é um dos nossos contribuidores, que mora lá nos Estados Unidos, né? Que opera frequentemente lá, basicamente ele só opera nos Estados Unidos. Então, ele sabe como funciona todo esse movimento de entrada lá e tal. Então, vai ter uma aula com ele só para explicar, né, como é que funciona, como é que você faz para transferir dinheiro, coisas básicas que às vezes a gente não faz noção. Eu, por exemplo, não tenho conta nos Estados Unidos ainda e pretendo ter no futuro.
né? Então, vou aproveitar também a oportunidade de aprender um pouco com o Jean. E vocês podem aproveitar também, basta só se inscrever, vai ser gratuito, 7 dias, não tem erro, é para você conhecer a Investify mesmo. Beleza, pessoal? TG, eu estava olhando aqui para a tela enquanto você estava falando, estava toda hora olhando, mas você estava olhando aqui o que está acontecendo, né? Porque não tem jeito. Então, estou vendo aqui que o break acelerou um pouquinho, ó, baixou até o nobre Lindor. A queda. Acelerou, acelerou. Despirocou para baixo. Tá piorando a situação, então fiquem ligados, pessoal. Não adianta você querer achar fundo em um cenário desse, né? Tá terrível. Minério de ferro também tá aberto o minério de ferro essa hora? Não, né? Talvez só o de Singapura também não. Não, né, TG? Me ajuda aí. Não, não. O stop mais barato é o primeiro, lembra? Agora não tem que fazer nada, meu. Agora tem que começar a procurar alguma coisa muito descontada. Tá começando, é um bom momento para estudar agora e achar alguma coisa, né? Fica parado olhando e tentando achar alguma coisa sem fazer nada. Não tem muito o que fazer. Ó, hoje, putz, você vai pegar uma opção hoje deu para ganhar dinheiro com uma opção do Itaú no Spike que deu de tarde. Puta, meu, foi 10 centavos, 20 centavos. Tô olhando É muito. aqui, é o gráfico do ouro, né? Que era o ativo mais seguro que tinha, né? O pessoal sempre quando tinha alguma crise recorria para o ouro, mas até o ouro está caindo. Então não adianta você Caixa, né? querer Fazer caixa, hora de fazer caixa, né? fazer caixa e se preparar, estudar, né? Então É, a gente está propondo essa imersão também para que vocês aprendam e entendam melhor o mercado, porque não adianta, às vezes você busca uma diquinha ou outra, a diquinha não vai funcionar, cara. é. Não vai. Se você não só entender os movimentos do mercado, a tua diquinha não vai funcionar. Beleza? Porque o TGT, pior que uma diquinha é meia diquinha. Porque o cara pega só uma parte da diquinha e se ferra. Só pega onde entra, não pega onde sai. E, exato. assim, tirando as aulas que a gente faz com o Egler lá de day trade, você pegar a dica de day trade é pica, né? É pedir para tomar pica, não tem como. Você acaba entrando num labirinto que provavelmente não vai ter saída. Vira Tá? Você passageiro da agonia? tá louco e não vai sair. Exatamente. TG, tu tem alguma consideração final para a gente encerrar aqui? Cara, bundinha na parede, que nós já estamos falando faz 2, 3 dias, bundinha na parede. Momentos de crise são bons momentos para aprender. A gente não sabe o fundo do poço, então observe o poço como um todo por enquanto, até achar fundo. E escolham os ativos mais. Se for para operar com a arma na cabeça, precisa operar, escolham os mais resilientes. Os ativos que são mais, né, que não caíram tanto, mas muito pequeno, no máximo começar a montar uma posição olhando muito, estuda muito. Momentos de crise é bom para aprender e para também dar aquele chá de humildade na galera que acha que sabe de tudo, que prevê, que é análise técnica, meu, não tem, é só watch and learn, que nem diz o filho de um amigo meu da Inglaterra, falava assim, ia jogar sinuca lá e falava assim, ô tio, watch and learn, seria alguma como, né, assim, olha aí, olha e aprende, né, Olha observe e aí. aprende, é isso aí, é o que eu tenho para dizer, olha e aprende, meu, nessas horas não tem muito o que fazer, e segue aí com os bons, né, porque mesmo na hora das girombas está cercado de gente boa aí. Se o João tá falando bundinha na parede, se o Egler tá falando assim, galera, cuidado, eu tô operando só aqui, muito pequeno. Só, se os caras estão falando isso, quem sou eu para ir lá com estilingue, né? História eu de faquinha no meio dessa guerra toda aí. Mas as coisas são cíclicas, passam, vai ter momentos, como você perguntou da recuperação, tem essa parte que é ruim, mas na hora que é, começar, quando ficar bom, a gente vai estar mais cascudo, vai estar mais preparado. É isso aí. A volta com vol. Então, sobreviver esse momento para pegar o próximo ciclo, É né? isso aí. É isso aí. Vai Que vai vir com certeza. com Né? Vai certeza. vir.
E se não voltar para cima, operemos na venda. Mas agora não tem mais. Agora espera um repique, espera um não sei o quê, e Teremos vamos na aprender a operar na venda. baixa e com menos ruído. E agora É, é tiro para baixo. é isso aí. Beleza, obrigado, cara, pela tua Valeu, Murilão. presença, pela tua história, pelos teus relatos, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quando precisar, estamos aí. As Se precisar oportunidades. falar da crise, se precisar falar da crise da Ásia, falamos também, não tem problema. A gente fala também. 29. Ou da crise do petróleo lá da década de 70. Falamos, tem problema, temos tudo. Inclusive, Delfim Neto fez mestrado na minha faculdade. Olha aí, ó. Ele era professor lá na engenharia da USP de São Carlos, São Carlos. quando ele começou a fazer as teses dele de distribuição do bolo. Ele era professor lá. Beleza. É isso Beleza. então, pessoal. Um abraço. Recadinho final. Chamo vocês, convido vocês para a live de quinta-feira, Investify Insider. Aí não é dois igual a eu e o TG, não. É dois caras que sabem, que é o Ego e o João, que vão falar lá tudo que está acontecendo. Vão dar um view bacana para o cenário. A orientação deles é legal, é gráfico na tela, tem ferramenta quantitativa também lá que eles mostram, a visão deles do que está acontecendo, do que pode acontecer futuramente no mercado. Então, quinta-feira, 17 horas, no fechamento de mercado. Beleza? Investify Insider. Fechou, pessoal? É Beleza. isso. Tomem muito cuidado. Não adianta, não queira dar um de herói nesse momento, tá? É isso Então, aí. todo mundo no baile funk com a bunda na parede, É com isso medo aí. do que tá acontecendo ali no meio, que É qualquer isso aí. você sai pela saída de emergência. Beleza, pessoal? É isso. Grande abraço. Tchau, Valeu, TG. Tchau. Murilão. Obrigado. Obrigado a Valeu. todos aí. Valeu, galera. Boa tarde. Até amanhã no encontro. Falou. Até amanhã.